O vento guinchava como algo agonizante, atirando poeira pela terra plana e queimada de sol. Entre duas árvores ciprestes sem vida, com a casca arrancada por anos de seca, uma mulher balançava. Hattie Bellamy, viúva do falecido juiz Charles Bellamy, estava suspensa por cordas amarradas firmemente em cada pulso. Seus braços estavam esticados, presos às árvores de modo que seus pés balançavam a centímetros da terra rachada. Seu vestido pendia em farrapos. Queimaduras de sol e sangue seco marcavam onde a corda mordia seus pulsos. Seu rosto, antes a porcelana suave das recepções judiciais, estava machucado e inchado. Seu cabelo, um emaranhado castanho dourado, esvoaçava em seu rosto como uma bandeira em rendição. Dezenas de pessoas assistiam. Homens com mãos de minerador e cintos de revólver. Mulheres em xales remendados. Crianças cobertas de sujeira espreitando entre as pernas. Eles não tinham vindo em busca de justiça. Tinham vindo para um espetáculo. Ela pensou que uma mulher poderia brincar com o poder, murmurou alguém. Ela roubou arquivos do tribunal, cuspiu outro. Não! Disse um terceiro. Ela descobriu algo que não devia. Esta é uma lição para esposas que esquecem seu lugar. O homem parado mais perto dela, aquele segurando a ponta enrolada da corda, usava uma estrela presa ao peito. Elijah Blake, o vice-xerife, alto, bronzeado, com olhos como pederneira. Ele já tinha jantado à mesa dela, já tinha chamado o marido dela de irmão. Agora ele estava com a bota na alavanca de um rude sistema de roldana, o mecanismo esticado com tensão. Ele se virou para a multidão. Que se saiba que Hattie Bellamy não está acima da lei. Ela roubou provas, fugiu como um cão culpado e se recusou a dizer o nome que descobriu. Eu nunca fugi, Hattie sibilou, mal audível acima do vento. Eu segui a verdade. Eu sei o que aconteceu com Charles. O maxilar de Elijah se apertou. Você não vai caluniar o morto, ele disse. Então deu o sinal. Um homem a cavalo puxou a corda. Hattie ofegou quando seus ombros se torceram. Suas costas arquearam involuntariamente. As cordas queimavam sua pele. O vento aumentou, guinchando entre as árvores. Então, um estalo. Não de trovão. Tiroteio. Uma das cordas da roldana estourou, cortada por uma bala. A mulher caiu como uma pedra. Ela desabou na areia, mole, inconsciente. A poeira rodopiou. Um cavalo se adiantou da cumeeira, descendo à vista como uma sombra cortada em pedra. Seu cavaleiro estava parado, calmo, enquanto o caos congelava. Ele usava um duster, sobretudo gasto, o chapéu puxado para baixo. Um rifle Winchester repousava em uma tipóia de couro em sua cela. Suas botas estavam manchadas de viagem. Seu olhar era de aço frio. Ele desmontou sem pressa, as botas rangendo no cascalho. A poeira se abriu como se tivesse medo dele. Toque nela de novo, ele disse a voz baixa e deliberada, e morra. A multidão murmurou, uma onda de desconforto se espalhando de homem para homem. Elijah estreitou os olhos. Isto não é da sua conta, estranho. Os olhos do cowboy não vacilaram. Ele se moveu em direção ao corpo de Hattie, curvando-se para levantá-la em seus braços. Nenhuma lei lhe dá o direito de interferir, Elijah rosnou. O homem encontrou seu olhar pela primeira vez. A lei morreu no momento em que você usou uma corda em uma mulher muito fraca para levantar os próprios braços. Alguém começou a levantar um rifle, depois o abaixou sob o peso do silêncio. Ninguém se moveu, ninguém se atreveu. O cowboy ajeitou a mulher em seus braços, virou-se e caminhou até seu cavalo. Ele a colocou na sela, subiu atrás dela e cutucou as rédeas. Ele nunca olhou para trás. A última coisa que viram foi a borda de seu casaco desaparecendo no vento vermelho. O fogo estalava suavemente na lareira de pedra. Lá fora, o vento gemia entre as rochas das colinas do Colorado, mas dentro da pequena cabana da montanha, o ar estava parado e quente de vapor. Sawyer Grady agachou-se perto do fogão, servindo caldo em uma tigela de estanho. Seu casaco estava pendurado para secar perto do fogo.
e suas mangas estavam arregaçadas, revelando antebraços com cicatrizes. Uma chaleira sibilava silenciosamente ao lado da panela de sopa. Ele não olhou para a mulher no catre, apenas mergulhou um pano na bacia ao lado dele e o torceu com precisão silenciosa. Ele se virou e colocou o pano úmido em sua testa. Hattie Bellamy se agitou, sua respiração engasgou, os olhos piscando contra a pouca luz do fogo. Ela tentou se sentar, mas seus braços tremeram sob o próprio peso. Onde estou? Sua voz estava rouca, rachada. Quem é você? Sawyer colocou a tigela na mesa ao lado dela. Sentou-se no chão com as costas contra a parede. Ele olhou para as chamas por um longo tempo. Eu vi minha irmã ser enforcada, ele disse finalmente, sem responder diretamente à sua pergunta. Uma garota de mãos macias. Disseram que ela roubou pão. A cidade não precisava de prova, apenas de alguém para culpar. Hattie olhou fixamente, o peito arfando, sem saber se estava acordada ou ainda dentro do pesadelo. Você não me tocou, ela disse lentamente, percebendo isso em voz alta. Não houve necessidade, ele disse. Você estava sangrando. Eu enfaixei. É só isso. Ela olhou para baixo. Seus braços estavam envoltos em panos limpos. Um pequeno cobertor cobria suas pernas. Ele se levantou, serviu água em uma caneca de estanho e a colocou na mesa ao lado da tigela. Beba, você está com febre. Ela estendeu a mão, ainda trêmula, e pegou o copo. O primeiro gole queimou, mas afirmou. Você me tirou, ela disse. Deles. Ele assentiu uma vez e, após uma pausa, acrescentou. Você estava meio morta. Por quê? Ela perguntou. Ele não respondeu. Em vez disso, virou-se para mexer a sopa novamente, como se essa pergunta não fizesse parte do acordo. O silêncio se instalou entre eles como neve no parapeito de uma janela. Ela o observou, a testa franzida, tentando entender o homem que havia surgido do nada e a salvara sem motivo. Ela pousou o copo e falou, a voz ainda rouca. Eles acham que eu roubei algo. Sawyer não deu sinal de estar ouvindo, mas também não saiu. Meu marido, Charles Bellamy, era juiz itinerante. Viemos para cá há 2 anos. Ele tentou se manter limpo. É por isso que o odiavam. Ainda sem resposta. 3 semanas antes de ele morrer, parou de dormir. Eu o encontrei andando de um lado para o outro. Ele me disse que tinha um livro, um registro, nomes de homens subornados, desde uísque até fraude de terras. Disse que se algo acontecesse com ele, eu saberia o que fazer. Agora Sawyer levantou os olhos. Eles disseram que ele caiu de um cavalo, mas ele nunca cavalgava sem freio e nunca cavalgava bêbado. Ela engoliu em seco. Eu revistei a escrivaninha dele no dia seguinte. O livro tinha sumido. Ela abraçou os braços. Eu fiz perguntas. As pessoas erradas notaram, e então alguém alegou que eu roubei arquivos confidenciais. O xerife emitiu um mandado antes que eu pudesse falar. Eu fugi. Sawyer se moveu ligeiramente, mas permaneceu em silêncio. Eu ia pegar a diligência para Denver, ela disse. Eu tinha um contato lá, um jornalista, mas eles me pegaram primeiro. Ele pegou a sopa e entregou a ela. Coma. Hattie pegou a tigela, hesitou. Você ainda não me disse quem é. Ele olhou para ela, os olhos cinzentos e ilegíveis. Sawyer Grady, transportador de carga. Costumava ser batedor do Exército da União. Ela piscou. E agora você resgata estranhos amarrados em árvores. Sawyer pegou a caneca vazia e a encheu sem encontrar o olhar dela. Não estranhos, apenas aqueles que mais ninguém vai. Então, mais calmamente, eu devia isso à minha irmã. Hattie olhou para a sopa, as mãos segurando a tigela. Ela não agradeceu. Ele não pediu. O fogo tinha baixado. Fora da cabana, o vento suspirava pelas agulhas de pinheiro, roçando o afloramento rochoso como sussurros do passado. Hattie estava sentada à mesa, com os olhos distantes. Sawyer sentou-se à sua frente, enrolando um cigarro, seu rosto ilegível na luz âmbar. Um silêncio pesado pairava entre eles, denso com palavras que nenhum dos dois havia dito até agora. Eu nunca quis nada disso, ela disse baixinho. Ele não levantou os olhos.
Ela respirou fundo. Charles, meu marido, era um bom homem, bom demais para aquela cidade. Sawyer acendeu o cigarro e deixou a fumaça enrolar-se entre seus dedos. No começo, ela continuou, as pessoas o respeitavam, um juiz federal, todo correto e dentro do livro. Ele pensou que poderia fazer a diferença. Sawyer se recostou, exalando lentamente. Ele começou a ouvir coisas, ela disse, histórias sobre contratos ferroviários, escrituras de terras roubadas, impostos de uísque desaparecendo, nomes que ele reconhecia, homens com quem ele apertava as mãos nas reuniões da cidade. Seus dedos traçaram a borda do copo de estanho à sua frente. Uma noite, acordei e o encontrei em seu escritório segurando uma pistola. Ele disse, se eu não escrever, serei o próximo. Ela olhou para cima, os olhos brilhando. Ele manteve um livro-razão, nomes, datas, valores, crimes, um livro preto que poderia dividir a cidade ao meio. Ele me mostrou uma vez, disse, se algo acontecer comigo, você o queima ou foge. A testa de Sawyer contraiu, mas ele não disse nada. Eu não fugi, ela disse amargamente. Não rápido o suficiente. Ela se levantou e caminhou até sua sacola no canto, tirando algo embrulhado em oleado de debaixo de um xale dobrado. Ela o colocou sobre a mesa. Lentamente, com cuidado, ela desembrulhou o pano para revelar um pequeno livro-razão preto, o couro gasto, as bordas arranhadas, mas intacto. Eu o encontrei no dia seguinte ao funeral dele, escondido atrás de um painel falso em sua escrivaninha. Ela o abriu e folheou as páginas. Juiz Ryland, xerife Amos, prefeito Lively, até Elijah Blake. Sua voz falhou. Charles escreveu tudo. Subornos, ameaças, até nomes de vítimas que foram feitas para desaparecer. Ela fechou o livro e o abraçou contra o peito. Eu ia levá-lo para Denver, para o Gazette, mas alguém os avisou. Disseram que eu roubei arquivos federais. Colocaram meu nome em cartazes de procurados, como um ladrão de cavalos. Sawyer apoiou o antebraço na mesa, estudando-a. Eu fugi de um condado para o outro. Me escondi em celeiros, dormia em leitos de riachos secos. Toda vez que eu tentava enviar uma carta ou embarcar em um trem, alguém estava lá observando. Ela fez uma pausa e depois olhou para cima. Eu pensei que poderia me esconder o tempo suficiente para encontrar ajuda. Eu nunca esperei que me arrastassem para o deserto e me enforcassem como um aviso. Ela enxugou os olhos com a manga tremendo. Eu não sou a corajosa, Sr. Grady. Eu tive medo todos os dias. Sawyer abriu seu saco de tabaco novamente e, despejando folhas em papel com mãos experientes. Você ainda tem o livro, ele disse, calmo como pedra. Isso é mais corajoso do que a maioria. Hattie sentou-se novamente, os dedos agarrando a borda do livro-razão. Eu deveria queimá-lo, ela sussurrou. Eu deveria jogá-lo no fogo e esquecer que ele existiu. Mas você não vai? Ela olhou para ele. Você não fugiu quando a amarraram. Você não gritou. Ele acendeu um fósforo. Isso me diz que você ainda acha que há algo pelo qual vale a pena lutar. O fósforo acendeu, iluminou seu cigarro e foi apagado. Ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, a fumaça enrolando-se em sua mandíbula. É raro, ele disse, alguém querer a verdade mais do que querer viver. Ela o estudou, sem saber o que fazer com sua certeza silenciosa. Finalmente, ela perguntou, então, por que você me salvou? Sawyer não hesitou. Porque eu uma vez fiquei parado e os vi enforcar minha irmã, ele disse, a voz como cascalho e arrependimento. Ela também não chorou. Ele esmagou o cigarro na bandeja de estanho. Eu tenho procurado por alguém que revidasse desde então, alguém em quem eu pudesse acreditar. Ela piscou, sem saber como responder. Ele se levantou, acenando para o livro-razão. Descanse um pouco, ele disse. Vamos precisar de um plano. Ela agarrou o livro com mais força. Lá fora, o vento uivava como julgamento na escuridão, mas por dentro, entre duas almas maltratadas e a verdade encadernada em couro preto, algo firme havia começado a queimar. Ao amanhecer, as montanhas usavam uma coroa de neblina.
O cheiro de pinho e geada pairava no ar. Sawyer ajoelhou-se na terra perto da beira da cabana. Seus dedos enluvados roçaram o leve rastro de uma ferradura. Ele se levantou lentamente, examinando a linha de árvores. Eles estão perto, ele murmurou. Hattie apareceu na porta, ainda abotoando o casaco. O que é? Alguém está nos rastreando. Um único cavaleiro, talvez 2 dias atrás. Não é daqui. A pata é muito estreita, raça oriental. Ela se adiantou com um traço de alarme nos olhos. Eles nos encontraram? Sawyer não respondeu diretamente. Ele se virou para a cabana e começou a desembalar uma linha enrolada de arame e algumas estacas afiadas. O que você está fazendo? Ela perguntou. Montando uma armadilha, ele disse. Podemos não ter muito tempo. Naquela tarde ele lhe entregou um revólver. Hattie piscou. Eu nunca usei um. Você vai aprender, ele disse. Agora ele mostrou como segurá-lo, como verificar o tambor, como armar e mirar. Mantenha os cotovelos soltos. Deixe o coice trabalhar através dos seus braços. Não lute contra isso. Ela alinhou a mira e disparou. A bala errou novamente. Ao pôr do sol, ela estava atingindo um nó em um tronco de pinheiro a 10 metros. Naquela noite, eles não dormiram muito. Hattie andava de um lado para o outro enquanto Sawyer estava sentado perto do fogo, afiando uma lâmina. Cada estalo de galhos lá fora a fazia estremecer. Eu nunca quis carregar uma arma, ela sussurrou. Ninguém nunca quer, ele respondeu. Mas este mundo não espera por vontades. Na manhã cedo, eles subiram um cume com vista para a cidade abaixo. Os edifícios pareciam brinquedos espalhados na terra, suas sombras longas e quebradas. Hattie estava ao lado de Sawyer, com os braços cruzados firmemente contra o vento. Ela olhou para os telhados, a torre da igreja, a torre do tribunal. Sua voz era baixa, mas firme. E se não voltarmos? Ela perguntou. Ele olhou para ela. E se ficarmos aqui? Cavalgarmos mais para o norte, queimarmos o livro, deixamos que eles fiquem com suas mentiras. O maxilar de Sawyer se apertou. Você poderia fazer isso, mas você morre um pouco todos os dias. Um tipo diferente de morte, mais lenta, mas tão real. Ela ficou em silêncio. Ele acrescentou. Eu vi o que se esconder faz com as pessoas. O que o silêncio apodrece. Os olhos de Hattie permaneceram na cidade distante. Sua respiração ficou superficial. Estou cansada, Sawyer. Eu sei. Eu não quero mais ser corajosa. Ele assentiu. Então não seja corajosa. Apenas seja honesta. Faça o que precisa ser feito. O vento puxou o cabelo dela para o rosto. Ela não o afastou. E você? Ela perguntou. Os olhos de Sawyer permaneceram fixos na cidade. Eu nunca parei de lutar, ele disse, mas eu esqueci pelo que estava lutando. Ele olhou para ela. Até agora. Eles ficaram lado a lado, enquanto o sol rompia as nuvens e tocava os telhados abaixo. Nós voltamos. Hattie disse por fim. Sawyer deu um breve aceno. A mão dela deslizou na dele, os dedos ásperos dos dias de cura, e juntos eles se viraram para o caminho de volta para baixo do cume, em direção ao perigo, em direção à justiça, em direção à verdade.